Boa noite a todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada. Quero cumprimentar também a todos os irmãos que estão nos assistindo nesta noite de quarta-feira. Deus abençoe a sua vida, que estes momentos possam ser momentos de oração, de enlevo espiritual, através da mensagem que vai ser pregada, através da mensagem cantada. Esteja presente neste momento, esqueça tudo e volte seus pensamentos para o trono da graça do nosso Pai. Ele tem uma mensagem especial para você nesta noite. Quero iniciar este culto orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pelos seus sonhos. Se você tem algum pedido de oração, eu gostaria que você pensasse agora exclusivamente neste pedido, nesse desejo que vai no seu coração, e nós vamos orar juntos. Pai de amor, de infinita bondade, aqui estamos novamente para te adorar. Receba os nossos louvores no teu trono de graça. Abençoa todos que estão nos assistindo neste momento. Visita cada coração, sonda cada coração, enche cada coração da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fala aos nossos corações nestes momentos que vamos passar juntos, que o teu amor, que a tua graça, que é infinita, possa estar presente nas nossas vidas. Usa-nos como instrumento de bênção e esteja abençoando todos, ó Deus, curando, fortalecendo, dando alento, dando alegria, dando graça, paz e renovo espiritual. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma mensagem musical com o pastor Neander e a irmã Johanne. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores,
levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta mensagem musical que fala aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 16. E diz assim: Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã, de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Este é o texto que escolhi para a nossa reflexão nesta noite, e o tema que gostaria de compartilhar com os irmãos e com todos que estão nos assistindo nesta noite é como enfrentar e vencer gigantes. Todos nós temos que enfrentar gigantes na nossa vida. Vencedores de gigantes não nascem prontos. Eles adquirem a experiência, eles treinam, eles se capacitam. E nesse processo não existe sorte nem azar, mas coragem, determinação e muito trabalho. Vencedores de gigantes, eles não olham para os obstáculos, eles olham para as oportunidades. E em todas as adversidades, eles logo pensam em como aproveitar as adversidades para vencer todos os obstáculos. Henry Ford estava muito certo
quando ele disse: obstáculos são aquelas coisas tenebrosas que vemos quando desviamos os nossos olhos do nosso objetivo. Vencedores de gigantes não fogem das batalhas. Eles nunca desistem. Eles são perseverantes. Eles são persistentes. Eles nunca desviam seus olhos do alvo. Eles são determinados e eles buscam a vitória em qualquer tipo de circunstância. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, foram necessárias mais de 2.000 experiências antes de obter sucesso. E certa vez, um repórter perguntou como ele se sentia tendo fracassado tantas vezes, e ele respondeu: eu nunca fracassei, eu inventei a lâmpada elétrica. Só que para chegar lá, foi preciso uma caminhada de mais de 2.000 passos. Também, em 1952, o Edmund Hillary tentou escalar o Monte Everest, a maior montanha do mundo, com 8.800 metros. Algumas semanas depois de tentativa fracassada, pediram para que ele falasse a um grupo de pessoas na Inglaterra. Propositadamente, eles colocaram uma grande gravura do Monte Everest na parede do auditório. E quando o alpinista viu a gravura, abaixou a cabeça e caminhou, cabisbaixo, em direção ao palco. Mas ao lhe perguntarem se havia desistido, ele se levantou, apontou para a figura da montanha no fundo do palco e disse: Monte Everest, desta vez você me derrotou, mas da próxima eu o derrotarei, porque você já cresceu tudo que tinha de crescer, mas eu ainda estou crescendo. Em maio do ano seguinte, Edmund Hillary tornou-se o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Vencedores de gigantes não desistem, mesmo diante de qualquer obstáculo. Vencedores de gigantes não são movidos por elogios. Eles nem são desencorajados pelas críticas. Eles não são melindrosos. Eles não são hipersensíveis. Nós somos livres para escolher o nosso destino. Eu e você somos livres para tomar as nossas decisões. Eu e você escolhemos se queremos ou não vencer os obstáculos. Escolhemos se queremos ou não vencer os gigantes, as adversidades, as crises. Mesmo que o reconhecimento não venha, mesmo que as crises se multipliquem, não abra mão de ser um vencedor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram e eis que tudo se fez novo. Escrevendo também aos Romanos, no capítulo 8, versículo 36, o apóstolo Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como é bom saber disso. Como é bom saber que em Cristo Jesus nós temos a vitória garantida. E nós podemos vencer qualquer gigante, qualquer adversidade, qualquer contratempo. Os gigantes, na verdade, eles têm a capacidade de nos assustar. Os gigantes existem, eles são reais e eles estão espalhados por toda parte. E eles sempre cruzam o nosso caminho para nos desafiar. Os gigantes sempre cruzam o nosso caminho para colocar medo em nós. Eles são numerosos, eles são opulentos e eles são escarnecedores. Mas em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. Glória a Deus por isso. Como é bom saber que em Cristo Jesus nós temos vida, e vida em abundância. E vida representa paz, representa segurança. Vida em Jesus representa a certeza da vitória, a certeza de que nós vamos vencer em qualquer situação adversa, em qualquer luta, em qualquer dificuldade. Há gigantes reais e há gigantes fictícios. Uns nos atacam por fora, outros nos atacam por dentro. Muitos deles existem apenas em nossas imaginações. Nós os criamos e eles acabam se tornando fortes dentro de nós. Fabricamos esses monstros no laboratório do medo e eles se levantam contra nós para nos atormentar, para tirar nossa paz. Eles se levantam contra nós e eles tomam o castelo da nossa mente. Eles se assentam no trono das nossas emoções e, se deixarmos, eles nos castigam impiedosamente. O texto que lemos retrata aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, que saiu do arraial dos filisteus um guerreiro, um homem de guerra, chamado Golias, de Gate. Tinha uma altura de quase 3 metros. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 60 quilos. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardos de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo, uma laçadeira de tecelão. A sua lança era de 7,2 kg. E diante dele ia um escudeiro. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar comigo, para pelejar comigo. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, desafiando os israelitas por 40 dias. Este texto fala de uma batalha que foi travada entre os israelitas e os filisteus. Os exércitos estavam acampados em 2 montes, separados por um vale. Do acampamento dos filisteus saiu Golias, esse grande duelista, com mais de 3 metros de altura, usando uma arma que pesava mais de 80 quilos, uma lança cuja ponta pesava mais de 12 quilos. Esse guerreiro era preparado, forte, capaz, amedrontador, e ele desafiou os soldados dos israelitas por 40 dias, afrontando, humilhando, indagando de manhã e à tarde se não havia pelo menos um homem para lutar com ele. As tropas de Israel, segundo o texto, elas foram tomadas de medo, de pavor, de terror antes da batalha. E diz o texto que eles começaram a enrolar as suas armas e bater em retirada. Eles estavam de fato desesperados. Eles foram tomados pelo medo. E nesse episódio, a gente pode aprender algumas lições. E a primeira lição que observamos aqui é que diante das ameaças do gigante, o ânimo do povo se abate. O texto diz que os soldados de Israel ficaram aterrorizados. Os soldados de Israel foram tomados de medo. Eles foram derrotados antes mesmo de fugirem de Golias. O texto diz que o coração deles desmaiou. Eles se encolheram, eles se acovardaram, eles estavam realmente abatidos. Tudo que conseguiram ver pela frente era o vexame e a vergonha por fugirem continuamente do adversário cheio de bravatas. Sempre que nós supervalorizamos o poder dos gigantes que nos ameaçam, nós acabamos fugindo. Talvez você esteja caminhando por essa trilha de fuga. Talvez você esteja aí na sua casa, nesse momento realmente difícil, de isolamento, de insegurança, de medo, de pavor. Além de todas as adversidades que nós enfrentamos,
no nosso dia a dia, com a família, com o trabalho, com recursos. Agora nós temos mais essa diversidade enorme, tamanha, gigante, invisível, que é esse vírus que tira muitas vezes a nossa paz e a nossa segurança. Mas o desafio para mim e para você é colocar a nossa confiança em Deus. O desafio para mim e para você é deixar de olhar para os obstáculos e focar o nosso coração, a nossa mente na pessoa de Deus, que é o Todo-Poderoso. Golias desafiou os soldados de Saul 80 vezes, durante 40 dias, pela manhã e à tarde. A moral dos soldados já estava no chão. Eles estavam desacreditados, até mesmo aos seus próprios olhos. Para eles, a vitória era um sonho ilusório, uma possibilidade absolutamente remota. Talvez você também já tenha desacreditado na vitória. Talvez nesse tempo você se sinta um derrotado, até mesmo porque são tantas as limitações, mas o desafio para mim e para você é olhar para Jesus, é ter a certeza de que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso lugar seguro. Então que você possa olhar para Jesus. Não se entregue, não deixe que a sua força se esmoreça, não deixe esse gigante crescer dentro de você. Quando você estiver passando algum momento de dor, algum momento de ansiedade, de angústia, desvie o foco das situações adversas e olhe para Jesus, e você vai revigorar as suas forças. A segunda lição que a gente aprende é que os gigantes não apenas parecem ser inimigos imbatíveis, mas eles também são insolentes. Os gigantes, eles nos afrontam. Os gigantes zombam da nossa força, eles zombam da nossa fé, eles zombam de Deus, eles escarnecem da nossa fraqueza, tripudiam sobre as nossas armas, eles insultam o nosso Deus, eles não têm respeito pelas nossas convicções, eles escarnecem da nossa religião, eles não querem apenas nos humilhar, mas eles querem banir Deus da nossa mente. Quando fugimos, os gigantes entendem que estão prevalecendo contra nós, mas também contra o nosso Deus. Então, esse é o desafio para você nesta noite. Não fuja dos gigantes, não fuja das adversidades, não fuja das lutas que você tem que enfrentar. Só há um caminho: você tem que perseverar e confiar na providência de Deus. Fé é a firme convicção das coisas que não se veem e a prova das coisas que nós cremos, que nós esperamos. Então, tenha fé que o Senhor é capaz de ajudá-lo a superar todas as lutas que você está enfrentando. A terceira lição que a gente aprende aqui é que os gigantes parecem inatingíveis. Golias trajava uma armadura cheia de escamas, impenetráveis ao fio da espada. Além da armadura, ele usava caneleiras, capacetes, trazia um dardo no ombro, trazia uma lança na mão. Incrível! Ele estava preparado. Os gigantes se preparam para a luta. Eles se protegem. Eles se escondem atrás de estruturas, atrás de esquemas impenetráveis. Eles são humanamente inatingíveis. Eles têm escudo de bronze. Eles se acham imunes aos ataques. Eles se abrigam debaixo da proteção da lei. Eles se escondem sobre o manto dos poderosos. Eles trazem a lei consigo. Eles manipulam a lei, procurando brechas para escapar. De fato, eles são a lei. Os gigantes oprimem. Os gigantes, eles sugam, eles mentem, eles corrompem, eles matam e eles escapam.
Esses gigantes não caem pelas armas convencionais. Seus escudos os livram dos ataques. Por isso são arrogantes, são insolentes. Eles sentem-se inexpugnáveis e invencíveis. Mas é bom que você saiba que tudo isso é vencido quando entra o poder de Deus, quando entra a graça de Deus. Quando a gente contempla as maravilhas de Deus, a gente percebe que esses gigantes se tornam pó. Eles serão vencidos em nome de Jesus, com o poder do Senhor. Esses gigantes insolentes, arrogantes, que tentam tirar a nossa paz, eles serão vencidos. Porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Tome posse dessa bênção, meu irmão. Uma quarta lição nos diz que os gigantes, eles são persistentes. Golias desafiou os exércitos de Saul durante 40 dias. Os soldados israelitas ficaram com o ânimo abatido. Eles se sentiram fracassados. Eles se acostumaram a fugir e tornaram-se o próprio retrato do fracasso. Se os gigantes que estão à sua frente conseguem desviar seus olhos de Deus, se a crise faz com que você olhe para as limitações, para as fraquezas, então você será um derrotado. A sua derrota será lavrada. Você não pode pensar assim. Você tem que entender que Deus é capaz de ajudá-lo a vencer qualquer gigante que estiver diante de você e derrotá-lo em nome de Jesus. Você precisa crer que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e Ele pode fazer com que o gigante caia por terra em nome de Jesus. Por fim, os gigantes precisam ser enfrentados e vencidos. Não podemos buscar atalho, não podemos fugir deles, porque eles estão por todos os lados, eles estão em todas as esquinas. Todos os dias nós temos que enfrentar gigantes, todos os dias eu e você temos adversidades, e nós devemos focar os nossos olhos no poder, na graça e nas bênçãos de Deus. Não se intimide com as ameaças, não tenha medo daqueles arrogantes, daqueles que se sentem poderosos, porque eles vão ser abatidos com o poder de Deus. O poder deste mundo é um poder fracassado, derrotado. Somente aqueles que confiam na providência de Deus poderão vencer. Os gigantes, na verdade, revelam quem realmente nós somos, covardes ou corajosos. Os espias de Israel, eles se dividiram em dois grupos. Ambos viram as mesmas circunstâncias. Eles estavam no mesmo projeto, mas 10 disseram que os gigantes eram invencíveis. E apenas 2, Josué e Caleb, eles acreditaram na vitória. Apenas 2. Um grupo viu o poder dos gigantes e a sua fraqueza. O outro olhou para cima, para Deus, e viu um vencedor de gigantes. Não se intimide pela aparência dos gigantes. Não tenha medo. Não se sinta um derrotado. Creia que, independentemente da força terrena daquele gigante, com o Senhor Jesus, você tem capacidade para vencer esses gigantes. Eles não se intimidam com o tamanho dos gigantes. São obcecados pela vitória. Eles não descansam enquanto não veem gigantes beijando pó. Os vencedores são visionários. Os vencedores enxergam longe. Eles veem o invisível. Eles creem no impossível. Eles tocam o intangível. Os gigantes, eles não olham a vida. Os vitoriosos não olham a vida pelas lentes embaçadas do pessimismo, mas veem a vida pelo telescópio das ilimitadas possibilidades de Deus. Eu e você servimos um Deus das impossibilidades, Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis.
se você está enfrentando alguma impossibilidade, se você está enfrentando, passando por algum momento de dor, talvez você esteja enfrentando um momento de enfermidade, talvez tenha um pai, uma mãe, um irmão que esteja passando por um momento de debilidade física, esteja acamado, necessitando de manifestação do amor, do milagre de Deus. Creia que Ele é poderoso para abençoar você, para curar você, para ajudar você a superar esse momento de deserto, de tristeza. A diferença entre um vencedor e o perdedor é a visão, é a perspectiva e não as circunstâncias. A história a seguir vai ilustrar muito bem este ponto. Um homem de vida desregrada, um ébrio, um bêbado, viciado, perdulário, gastador. Este homem teve 2 filhos. Um dos filhos se tornou empresário, respeitado por todos, uma reputação ilibada. O outro filho enveredou pelos caminhos tortuosos dos vícios, destruindo sua vida, de tal forma que foi parar numa prisão. E um repórter, intrigado com o fato destes 2 irmãos terem destinos tão diferentes, apesar de terem sido criados no mesmo lar, sob a mesma influência dos pais, recebendo a mesma herança genética, resolveu entrevistá-los. O primeiro, ao ser entrevistado, foi o que estava na prisão. E o repórter perguntou então àquele homem, sucateado pelo vício, destruído, abatido, numa prisão, abatido e destruído pelo vício. O repórter perguntou para ele assim: como você veio parar na prisão? Por que você se entregou aos vícios de forma tão degradante? E ele respondeu: com o pai que eu tive, poderia ter sido diferente? E o repórter saiu dali e foi procurar então o outro filho, fazendo-lhe a mesma pergunta: como você chegou onde você está? Qual o segredo do seu sucesso? E ele respondeu: com o pai que eu tive, não poderia seguir seus passos. Assim, dediquei-me com todo ardor a um ideal elevado e me tornei um vencedor. A visão determina a ação. Os verdadeiros gigantes não estão fora de nós, mas dentro de nós. Não somos derrotados pelas circunstâncias, mas pelos nossos sentimentos. Os gigantes fictícios e os gigantes irreais são mais fortes do que gigantes reais. Eles nos atacam por fora, nossos sentimentos por dentro, e eles tentam nos derrotar de toda maneira. E eu e você temos que ter exatamente essas estratégias para enfrentar e vencer os gigantes. A história de Davi e Golias lança luz sobre os nossos corações e nos ensina essas lições maravilhosas para vencermos os gigantes que estão diante de nós. Eu não sei qual o gigante que está diante de você hoje. Eu não sei qual a dor que você está passando aí. Eu não sei o sentimento que vai no seu coração agora. Mas o desafio que eu lanço para você é que, independentemente da sua luta, independentemente do gigante que está aí diante de você, independentemente dos seus sentimentos pessoais, daquilo que passa dentro da sua mente, do seu coração, eu gostaria de desafiar você a olhar para o céu. Olhe para Deus. Saiba que Ele é capaz de ajudar você a vencer todas as suas lutas. Ele enviou o seu Filho Jesus para viver aqui na terra, para experimentar tudo que nós experimentamos, para ser injuriado, para ser cuspido, para ser levado para aquela rude cruz, aquela mesquinha cruz, para morrer pelos nossos pecados. Mas a Bíblia continua que Ele ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, e Ele venceu a morte, e Ele hoje é vitorioso. E eu e você temos essa promessa maravilhosa de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Creia que o poder de Deus é capaz de ajudá-lo a vencer todas as suas impossibilidades. Ele é fiel,
Ele é justo, Ele cumpre as suas promessas, Ele te ama e Ele quer que você tenha uma vida feliz aqui, com paz, com sossego de alma, com saúde física, saúde espiritual. E Ele quer principalmente que você tenha a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sonhos, que Deus nos livre deste mal chamado Covid, coronavírus, que tem atormentado as nossas famílias, a nossa cidade, nosso estado, o nosso país e o mundo. Que logo, logo essa pandemia passe, essa tempestade passe e possa voltar o sossego, a paz entre nós, a segurança, a certeza da cura, que logo, logo nós possamos ver essa tempestade totalmente derrotada e possa passar tudo isso em nome de Jesus. O nosso encontro estará encerrado. Deus te abençoe ricamente.